Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jean Jaspion e vamos para mais uma aulinha de física. Essa disciplina que vocês amam e adoram. Então, vem comigo. Meu querido, se eu fosse você, preparava um cafezinho com leite, um achocolatado, porque hoje o sistema vai ter bruto. Então, vem comigo e me acompanha. Na aula passada, pessoalzinho, preparei a nossa telinha aqui, o nosso quadro branco, virtual. Na aula passada, a gente estava falando sobre uma grandeza chamada capacidade térmica. Não era assim? A capacidade térmica era uma grandeza que a gente representava pela letra Czão. Você lembra disso? Em que ela era a divisão, portanto, a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Bom, se era uma quantidade de calor responsável por provocar uma variação de temperatura no corpo, nós chamávamos essa quantidade de calor de uma quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível ela serve para variar a temperatura sem que ocorra, sem que provoque variação do estado físico no corpo. Beleza? Então, era isso que nós tínhamos quando a gente falava de capacidade térmica. Beleza? Tranquilo? Daí, na aula passada, nós fizemos uma análise qualitativa e também quantitativa dessa equação, em que a quantidade de calor, em que a quantidade de calor, ela era dada em calorias, poderia também ser Joule, e a temperatura, ela poderia ser grau Celsius ou Kelvin, beleza? Portanto, a capacidade térmica, como é uma divisão da quantidade de calor pela variação de temperatura, ela vai ser expressa em calorias por grau Celsius, mais comumente, tá? Ou Joule por Kelvin. Jean, poderia ser caloria por Kelvin? Pode. Poderia ser Joule por grau Celsius? Pode. Qualquer uma dessas combinações são possíveis. Essa que ela é importante porque ela é do sistema usual, beleza? O que usualmente aparece. Agora, Joule por Kelvin faz parte do sistema internacional. Não. Comentamos sobre isso no nosso último encontro, na nossa última aula. Beleza? Hoje nós vamos falar de uma outra grandeza chamada de calor sensível. Ou alguns livros colocam calor específico sensível. É o famoso calor específico, tá bom? Calor específico. Calor específico que nós vamos representar, pessoalzinho, pela letra Czinho, minúscula. Capacidade térmica pela letra Czão, maiúsculo. E calor específico pela letra Czinho, minúsculo. Beleza? Já, o que é esse tal desse calor específico? Então, pessoal, o calor específico é uma grandeza que está associada à facilidade ou dificuldade por unidade de massa de variar a temperatura de uma substância. Ok, Jean? Vou repetir. Calor específico é uma propriedade é uma grandeza que me indica facilidade ou dificuldade por unidade de massa de variar a temperatura de uma substância. Como assim? Bom, lembre-se que capacidade térmica dependia do corpo. Calor específico, não. Calor específico é uma propriedade que ela só depende da substância, não importando a quantidade que tem. Quando eu falo por unidade de massa, isso significa dizer que o calor específico ele pode ser definido matematicamente como sendo a capacidade térmica dividido pela massa da substância. Lembre-se o seguinte, nós estamos fazendo agora uma análise dimensional. Então, pessoalzinho, olha o que a gente tem. A capacidade térmica a gente já viu que é calorias por grau Celsius. A massa, grama. Vou trabalhar com o sistema usual, beleza? Bom, então qual vai ser a unidade? Medida do calor específico. Vai ser calorias, ó, pega uma e divide pela outra, vai ser calorias por grama grau Celsius. Gente, como assim calorias por grama grau Celsius? Eu não estou entendendo isso. Calma que você vai entender. Por exemplo, eu vou pegar uma substância muito conhecida para a gente, que é a água. A água, já é. É sim. Nossa, que legal. É, cara. Física é muito legal. O Czinho da água, entenda quando eu falo Czinho, eu estou falando calor específico. O Czinho da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Como assim? O que essa informação quer dizer? Isso quer dizer que para cada 1 grama de água sofre uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, é necessário fornecer ou retirar a quantidade de energia equivalente a quanto? A 1 caloria. É isso que significa dizer. Beleza? Então, para cada grama de água variar sua temperatura em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer ou retirar a quantidade de calor equivalente a 1 caloria. Beleza? Então, é isso que a gente tem para calor específico.
tá bom? Então, calor específico eu penso na substância, não importando a quantidade, ó. Quer ver? Por exemplo, ó, considera a situação hipotética em que eu tenho aqui um copo de água e uma piscina. Está fora de escala, beleza? Está fora de escala, obviamente. Então, aqui tem água e aqui também tem água, beleza? A pergunta é, onde o calor específico é maior? Menor ou é igual? Pense, pense. E aí, o que você falou? Ouvido aqui? Como é que é? Como é que é? Isso. Se você falou que é maior, você errou. Errou. Se você falou que é menor em uma das duas, você errou. Cuida, pessoalzinho, cuida. Calor específico, eu analiso por grama da substância. Por grama. Se eu te perguntar aqui, ó, 1 grama de água da piscina é igual 1 grama de água do copo? É. É. Bom, se 1 grama de água da piscina é igual a 1 grama, é igual a 1 grama de água do copo, então isso significa dizer que eles têm o mesmo calor específico, eles têm a mesma quantidade de calor sensível. Não, quantidade de calor sensível, desculpa. Eles têm o mesmo calor específico sensível. Por quê, gente? Porque é a mesma substância. Beleza? Tranquilo? Então, vamos ver se você está entendendo mesmo. Ó, o calor específico da água a gente já viu que é 1 caloria por grama grau Celsius. Beleza? E o calor específico da areia, deixa eu dar um exemplo aqui com a areia. A areia é de, deixa eu refazer da areia, peraí, deixa eu colocar em outro local. O calor específico da areia é aproximadamente 0,2 calorias por grama grau Celsius. Então, eu já percebo, gramas grau Celsius. Então, eu já percebo de cara que o calor específico da água é, em média, 5 vezes maior que o calor específico da areia. Como que você sabe, Jean? É só dividir 1 por 0,2, beleza? Então, preste atenção na minha pergunta. Preste atenção na pergunta. O que é mais fácil aquecer? Água ou areia? Água, areia, água, areia, água, areia. Pensa aí, pensa aí, pensa aí. Isso. Você falou areia, né? É, não é, gente? É areia, ué. Claro que é areia. Mas claro que é areia. Ah, 1 é muito maior que 0,2. Então, enquanto para 1 grama de água eu preciso fornecer 1 caloria, para aquecer 1 grama de areia eu só forneço 0,2, é menos. Então, vamos começar a aquecer areia, não é? Não é, não é, não é? Não sei. Não sabe? Não sei. Depende. Ah, gente, então é mais fácil aquecer a água? Não sei. Depende. Como assim depende, gente? Depende das quantidades. Já, mas você não falou que é por grama da substância? Falei, mas perceba que a minha pergunta ela foi um pouco maldosa. Porque eu não perguntei em quantidades, eu só falei o seguinte, o que é mais fácil aquecer? Água ou areia? Hã? E se eu tiver, por exemplo, ó, suponha que eu tenho um copinho de água e toda a areia do deserto. E aí, o que é mais fácil aquecer? Perceba que, nesse caso, o copo de água ele é muito mais fácil de aquecer, apesar de apresentar um calor específico 5 vezes maior. Beleza? Então, eu tenho que analisar o quê? As quantidades. Agora, cuida, se eu perguntasse assim, ó, por grama de substância, o que é mais fácil de aquecer? Água ou areia? Aí não tem dúvida. Aí, por grama da substância, a areia é muito mais fácil de aquecer. Por quê? Porque a areia eu só preciso fornecer 0,2 calorias. E para a água? Para a água eu preciso fornecer 1 caloria. Então, perceba, quando eu penso na totalidade, eu penso na capacidade térmica. Quando eu penso por grama da substância, eu penso no calor específico. Beleza? Quando eu penso na propriedade do corpo, eu penso em capacidade térmica. Quando eu penso na substância, eu penso no calor específico. Apesar de capacidade térmica e calor específico estarem intimamente relacionados, olha lá, ó, a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, perceba que são grandezas diferentes, beleza? Capacidade térmica depende do corpo, calor específico depende da substância, beleza? Ó, para a gente encerrar, lembra que eu te falei sobre o copo com água e a piscina? Ó, a gente pegava a piscina e aqui estava o copo, ó, tá fora de escala. Piscina e copo com água. Olha a pergunta, tu tem água? Aqui tem água, água, e aqui também tem água, beleza? Olha a pergunta, olha a pergunta. Onde o calor específico é maior? Agora eu não vou cair nesse pega não, João. O calor específico é igual. É igual? É. Por quê, gente? Porque é a mesma substância. 1 grama daqui é igual a 1 grama daqui. Então, elas têm a mesma
mesmo calor específico. Agora, se eu perguntar assim, aonde a capacidade térmica é maior? Na água, na piscina ou no copo? Na piscina. Por quê, Jean? Ah, porque apesar de elas terem a mesma substância que a água, na piscina eu tenho muito mais água. Se eu tenho muito mais água, eu tenho muito mais massa. E, consequentemente, então eu terei uma maior capacidade térmica. Lembre-se que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Então, apesar da substância ser a mesma, elas têm massas diferentes. Então, na piscina que tem mais massa, ela tem uma maior capacidade térmica. Beleza, galerinha? Então, aí, espero que tenha ficado clara essa diferença entre capacidade térmica e calor específico. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e tchau!